dia, tô chegando, tá começando o programa A Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC, o seu canal regional. Começando Júlio, seja bem-vindo, Júlio. Hoje a TV Grande ABC completa 4 meses de vida. Parabéns a todos os envolvidos, a toda a equipe técnica, a toda a equipe de produção, a todos os funcionários que fazem dessa casa já uma casa vitoriosa, a todos os apresentadores e principalmente a você que está em casa acompanhando, assistindo pelo canal 3 da NET em São Caetano do Sul e em toda a região. Você que acompanha também na rede mundial dos computadores no www.tvgrandeabc.com.br ou você que acompanha pelas redes sociais no Facebook, no facebook.com/seu canal regional, Facebook oficial da TV Grande ABC. O parabéns é para você. Muito obrigado pelo carinho. Saiba que a TV Grande ABC tem o propósito de estar sempre ao seu lado, de trazer a informação regional, é verdade, de tudo que acontece no Grande ABC, em São Caetano do Sul, no Brasil e no mundo. Hoje, 3 de julho de 2017, está começando o seu programa A Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC, tá certo? E como sempre, com convidados mais do que especiais. Uma segunda-feira gordinha com muitas informações, tudo que aconteceu no final de semana. Quero apresentar ele já para essa data importante. Temos que trazer aqui um campeão paulista da Série A2, a Muralha, o homem que segura o AD São Caetano, o azulão do ABC. Está aqui o goleiro Paz do Azulão, que estreou com empate no último sábado no estádio Anacleto Campanella. Paz, bom dia, um prazer recebê-lo aqui no programa Hora do Esporte, Paz. Bom dia, prazer é todo meu e sempre que precisar eu estou à disposição. Como é que tá aquele nosso azulão? Começamos com o empate, mas diante do Santos, né? E o empate doído, né? Um golzinho no finalzinho, né, Paz? É uma estreia, né? A estreia sempre é difícil. Sabíamos que ia encontrar uma dificuldade muito grande, até porque o Santos vem com um time de menino, um time que corre bastante e meninos de muita qualidade. Porque ali no Santos a gente sabe que sempre tem uma categoria de base muito boa, mas agora é levantar a cabeça, que tem um campeonato todo pela frente aí, a gente tem que conseguir essa vaga da Série D. Quem está aqui com a gente também, jornalista esportivo, e jornalista em geral, né? Sabe tudo e mais um pouquinho de esporte, de tudo que você imagina. Minha grande amiga, Anali Cristófoli, também aqui para comentar com a gente nesse programa especialíssimo. Bom dia, Anali, que bom tê-la aqui. Bom dia, Luciano, obrigado pelo convite. Agradeço, já não deu certo numa outra oportunidade, mas agora a gente conseguiu acertar, né? Eu queria parabenizar a TV, e eu acho que é legal o ABC ter essa oportunidade de ter TV, de ter um espaço de jornalismo que possa falar da região aqui. A gente tem bastante coisa aqui na região, o esporte principalmente, né? Tem grandes representantes, eu fico feliz que tenha vida longa a TV. Anali, que lógico que é meio deselegante se eu falar isso, mas eu tenho que dizer, né? A Anali é uma das minhas professoras, né? Ela ao lado de Ayrton Marques eu sempre reputo como meus grandes padrinhos aqui no jornalismo, principalmente quando eu falo do jornalismo regional. Quando aqui cheguei em São Caetano do Sul, foi muito bem recebido em 2000 pela Anali e pelo Ayrton Marques também na cobertura diária do azulão do ABC, aquele azulão que depois veio encantar o Brasil com o sucesso da João Avelange, mas a gente já naquele dia a dia, ao lado do Primo Ribeiro, ex-assessor de imprensa da equipe, que participou também de uma campanha áurea da equipe do São Caetano. Então, um agradecimento especial e muito obrigado, Anali, pela presença. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Tivemos rodada neste final de semana, 11 rodadas já do Campeonato Brasileiro. Segue o líder, e corintianos estão felizes da vida aí em todo o ABC. Afinal de contas, o time está 7 pontos na frente do segundo colocado. 7 pontos, meu amigo, são 2 rodadas pelo menos. O Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro. Então, está bem demais, o torcedor está feliz da vida. E vamos agora aos jogos deste final de semana da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogos que iniciaram no último sábado. Vamos acompanhar aí as imagens dos jogos. O Palmeiras venceu a equipe do Grêmio pelo placar de 1-0 no estádio Paulo Machado de Carvalho. Palmeiras assumindo a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro. Aliás, ontem com a derrota, com a vitória do Flamengo, o Flamengo pulou, o Palmeiras cai uma posição. Tivemos também no sábado o Santos Futebol Clube empatando com a equipe do Atlético
Atlético Goianiense fora de casa, resultado importante para o Santos, né? Jogando fora de casa, sempre bom, um pontinho mesmo diante do Atlético Goianiense, que está na zona de rebaixamento. Tivemos no domingo o Flamengo lá na Ilha do Urubu, na Ilha do Governador, vencendo a equipe do São Paulo Futebol Clube 2-0. São Paulo entrou na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Preocupação para o técnico Rogério Ceni. O Corinthians do Fábio Carilli, do Jô e de tanta gente, do nosso Jotinha aqui da técnica, corintiano fanático, ontem estava lá em Itaquera com a sua bandeira, torcendo para o Corinthians, vitória 1-0 diante do Botafogo do Rio de Janeiro. No Clássico Mineiro, o Atlético Mineiro venceu a equipe do Cruzeiro pelo placar de 3-1 com 2 gols de Fred, o grande ídolo da massa atleticana. Tivemos também a vitória do Sport Recife com gol de Diego Souza, jogador aí que está sendo preterido pela equipe do Palmeiras, jurando amor ao Sport Recife, vence diante do Atlético Paranaense e dá um passo importante aí rumo à classificação. No Clássico Baiano, o Clássico dos Desesperados, o Bahia acabou empatando com a equipe do Vitória 0-0, destaque para o goleiro do Bahia. Vale lembrar, o Bahia com esse resultado ultrapassou o São Paulo pelo critério de desempate, saiu da zona de rebaixamento e deixou o São Paulo Futebol Clube hoje na zona das equipes que cairiam à segunda divisão do futebol brasileiro. Tivemos também ontem a vitória do Coritiba diante do Vasco da Gama. Aliás, esse jogo, se eu não me engano, depois acabou empatando 2-2, né? Jogo entre Coritiba e Vasco da Gama, 2-2, está 2-0 aí, mas houve um empate 2-2 entre Coritiba e Vasco da Gama. E o empate em 0-0 entre Avaí e Ponte Preta. 0 para o Avaí, 0 para a Ponte Preta. O Avaí em uma situação bem complicada no Campeonato Brasileiro, lutando aí para sair da zona de rebaixamento. E tivemos também, aliás, temos hoje, né, fechando essa 11ª rodada, a partida de segunda-feira entre Fluminense e Chapecoense, jogo que começa às 20 horas. Está aí os resultados da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paz, eu sei que seu foco é Copa Paulista, mas não tem como deixar de acompanhar aí o Campeonato Brasileiro, né? Tá sempre ligado, até porque volta e meia, de repente chega uma proposta, o pessoal leva o Paz embora. Eu sempre acompanho, né, o Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B. Até pra gente ver os amigos que estão jogando, a gente também vê o que os goleiros vêm fazendo, né? As coisas boas e as coisas ruins, pra gente não cometer também os mesmos erros. E a gente vem acompanhando aí. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, não tenho certeza, é um campeonato muito forte que... olhando o campeonato hoje, eu acho que não tem nada definido ainda, porque, queira ou não, começou agora e muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. E o Corinthians fazendo uma campanha que para muitos é algo estranho, né? Já que a gente dava aí no início da competição Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, de repente me aparece o Corinthians do Fábio Carilli sem nenhuma estrela, 7 pontos na frente do segundo colocado. Lógico, tem muita coisa para acontecer ainda, somente a 11ª rodada, mas não dá para dizer que é um passo importante, né? E um time muito sólido do Corinthians, né? Não, um passo muito importante, né? Quando você sai na frente e as outras equipes têm que correr atrás, é muito difícil, mas só que a gente sabe que no futebol uma semana pode mudar muita coisa, porque ele pode jogar na quarta-feira e jogar no domingo e vem perdendo duas partidas seguidas e já começa, todo mundo sabe como é que é a torcida vai começar a cobrar e aí as coisas podem desandar. Mas eles estão com um bom elenco, né? Não tem vaidade, pelo que está dando para perceber, não tem muita vaidade ali. Então eles vão chegar lá na frente sim. Eu acho que agora o título é muito cedo para a gente falar. A Anali está acompanhando o Campeonato Brasileiro também, Anali? É um nível muito competitivo, né? E uma coisa que a gente até comenta aqui sempre no programa, você pega o Campeonato Espanhol, você sabe ali quem vai ser campeão. Na verdade, você não sabe quem vai ser campeão, você sabe quem vai ser o terceiro colocado, que o Atlético Madrid sempre é o terceiro. Aí você não sabe quem vai ser o campeão e quem vai ser o vice, que eles vão alternando lá, Barcelona e o Real Madrid. Aí você pega o campeonato alemão, você sabe que o Bayern vai ser campeão, aí você não sabe quem vai ser o vice, se vai ser o Bayer Leverkusen ou se vai ser o Borussia Dortmund, você já sabe quem vai ser o campeão. Na Itália, tal, 4 equipes no máximo, o Juventus tem sido nos últimos anos absoluto. Mas no Brasil é sempre um ponto de interrogação, né? Só pensar assim, a gente teve aí Cruzeiro, aí o Palmeiras há 3 anos estava correndo risco de rebaixamento, ano passado foi campeão, Corinthians foi campeão há 2 anos, quer dizer, há uma mudança muito grande, né?
Não dá para desprezar, né? O Campeonato Brasileiro, sem dúvida, é um dos mais fortes, né? Haja visto que sempre cai um grande, né? A gente vê sempre um grande tropeçando aí, que a gente acha que é meio carta marcada, já daqueles que subiram, vão acabar caindo, e tem sempre alguém surpreendendo, e tem sempre um grande indo para a segunda divisão, né? Não dá para... Eu penso como Paz, eu acho que ainda é muito cedo para falar do Corinthians. É interessante essa disparada que o Corinthians dá agora, até por conta dos adversários terem outras competições. Não acredito que o Corinthians valorize mais a Sul-Americana do que o próprio brasileiro. Eu acho que o Corinthians vai acabar dando prioridade e nessa prioridade eu acho que ele ainda pode abrir um pouco mais. Oscilar vai, né? A gente sabe que vai oscilar. Em algum momento, acho que qualquer equipe oscilar vai. Mas abrindo essa gordura aí, com certeza vai ter... Não vai sair ali da briga em momento algum, né? Vamos falar de Copa das Confederações. A Alemanha, lembra? A Alemanha lá do 7-1? Ela venceu novamente, meu amigo. A Copa das Confederações Rússia 2017, ontem, em São Petersburgo, a final diante do Chile. E deu a Alemanha, olha a festa aí da galera da Alemanha, 1-0 diante do Chile. E aí você pensa, deu sorte e tal. Foi com um time sub-23, jogadores novos e tal. E de repente conquista esse campeonato. Vale lembrar o seguinte, a Alemanha, ela só é atual campeã mundial, venceu o título no Brasil em 2014. Em 2016, aqui no Brasil, ela perdeu para a seleção brasileira a final da medalha de ouro disputada no Maracanã, inclusive o último gol lá marcado pelo Neymar, mas foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos, com um time totalmente de jovens. Na última semana foi campeã europeia sub-21 e agora ganha a Copa da Rússia. Então quer dizer o seguinte, é feito um trabalho de base. A seleção que ganhou ontem a Copa das Confederações é uma seleção que não trouxe nenhum titular. Neuer ficou de fora, Kroos ficou de fora, Schweinsteiger ficou de fora, Miller ficou de fora, Ozil ficou de fora. Jogadores que eu não tenho dúvida nenhuma serão titulares aí na Copa do Mundo de 2018. E o técnico Joachim Löw começou já a fazer essas experiências com grandes jogadores. O Draxler saindo como o melhor jogador da competição. Ô Paz, dá para ver que aquele 7-1, lógico, é um resultado atípico, mas... O título conquistado aqui no Brasil não foi um mero acaso, né? A Alemanha se programou para conseguir isso, né? Não, então, eles estão se programando há muito tempo, né? Desde as categorias de base até o time principal. Então, eles vão estar sempre ali brigando pelo título. Se não for campeão, eles vão ser vice-campeão, porque eles vêm fazendo um trabalho de base muito bem feito. Sem dúvida nenhuma, uma equipe diferenciada. Ô Paz, pra galera que acompanha, você tá há quanto tempo já no São Caetano? Então, vai fazer 2 anos agora, 2 anos, né? Em dezembro. Se apresente, Paz, de onde você veio, nasceu onde, começou aonde, se apresente pra galera do ABC que tá acompanhando aqui e tem em você, sem dúvida nenhuma, um carinho, uma posição, né, que talvez o grande ídolo, assim, por tudo que passou no momento representativo da cidade, foi o Silvio Luiz, o goleiro que tem tantas, aliás, é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do São Caetano, e você assume essa camisa agora, né, e dá total confiança para o torcedor. Então, sou do Rio de Janeiro, né, e fiz a base lá pelo Rio de Janeiro. Então já é da terra do Silvio, né? Então já isso, São Caetano dá sorte com Carioca no gol. Aí depois fui para Goiás jogar o Campeonato Goiano, depois aí voltei para o Rio de Janeiro, até porque meu empresário é lá de lá, e ele tinha um time lá no Rio de Janeiro, eu voltei para o time que ele comandava. E aí fui para Brasília, nessa que eu fui para Brasília, eu fui brasiliense. Aí disputei o Campeonato Brasileiro como brasiliense em 2005, aí comecei a rodar, depois fui para o Avaí. Aí fiz o Campeonato Brasileiro com o Avaí também, em 2008. Até jogamos aqui contra o São Caetano também. Foi a minha estreia pelo Avaí, foi aqui contra o São Caetano. E depois fui para fora, fui para Portugal. Saí do Avaí, fui para Portugal, fiquei em Portugal 2 anos. Jogou em qual time lá em Portugal? No Beira-Mar. Beira-Mar? Em Aveiro. Aí depois voltei, fui para o Cianorte, do Cianorte eu fui direto para o Oeste de Itápolis, lá onde eu trabalhei com o Luiz Carlos Martins. E aí depois eu saí do Oeste, fiquei um tempo parado, coisa de 5 meses, e aí o Martins apostou em mim, né? Porque na época que ele queria me trazer para cá, eu estava desempregado, estava 5 meses, 6 meses desempregado. E foi aonde que até alguns da diretoria eles brincam comigo hoje, que falaram, você está aqui hoje porque o Martins ele apostou em você. Porque você estava muito tempo parado. E aí o Martins apostou em mim, de tanto que chegou eu e o Renan.
E eu vim naquela assim de... Já tinha dois goleiros, né? Que tinha o Thiago e tinha o Renan que estava chegando e, queira ou não, eles brigavam pela posição. E eu chegava para compor o grupo. E aí fui trabalhando, fui conquistando meu espaço devagar e graças a Deus tudo está dando certo e eu quero que isso continue por muito tempo. Tem quantos anos? Eu tô com 34. 34, já deu uma rodada legal. O único país fora que você atuou foi em Portugal. Em Portugal. Muito diferente daqui? Você... É muito diferente porque você chega para treinar hoje e você não sabe se você vai jogar amanhã. É igual eu comento até com alguns aqui, a gente treinou de manhã, o treino foi marcado 8 horas da manhã e a gente jogava, se eu não me engano, 7h30 contra o Porto, lá no Dragão. E eu vinha treinando para ser o titular nessa partida. E aí eu fui, quebrei o dedo, 8 horas da manhã, não pude jogar à noite, fiquei um tempo parado. E aí contrataram o Oblak, na época, o Oblak chegou. E aí, aí eu voltei, me recuperei, e aí voltei a treinar normal. E isso eu treinava, vamos dizer, o time entrava para fazer o coletivo, que lá não é bem um coletivo, né? Ele monta um time, reduz o campo e solta o treino. E eu não treinei, eu fiquei do lado de fora treinando com o treinador de goleiro. E aí a gente foi jogar contra o Porto pela taça da Liga. Aí ele levou 4 goleiros, levou o Rui, que vinha jogando, o Oblak, que vinha sendo suplente, o Bruno e eu. E eu não tinha, eu pensei, pô, eu vou pro jogo, mas eu vou lá pra arquibancada. Tanto que eu cheguei dentro do vestiário, até o Canu, que tá no Vitória, eu cheguei dentro do vestiário, brinquei com ele, falei, ó, tô pegando minhas coisas que eu tô indo lá pra arquibancada comer amendoim e ver o jogo. Aí ele, não, espera um pouco. Eu falei, vou esperar. Eu não treinei, não veio nem treinando. Aí o Leonardo Jardim, que era o treinador, chegou, saiu a relação, o roupeiro chegou, me entregou meu material. Eu falei, pô, eu? Aí o treinador de goleiro Pires chegou pra mim e falou, ó, vai lá e se diverte, meu. Você fez por onde? Aí, tipo, é o que eu falo, aqui no Brasil você treina sabendo, ó, eu vou ter que dar o meu máximo porque domingo eu já tenho um jogo 10 horas da manhã. Lá não. Lá você tem que dar o máximo todo dia porque você perde a titularidade no treinamento da manhã ou da tarde. Então lá é muito diferente. Goleiro, né? Goleiro tem uma coisa assim do cara, dificilmente se troca goleiro, né? Assim, substituição de goleiro. Mas lá fora eles têm uma cultura diferente do Brasil. Lá eles fazem assim, se o time alça muita bola na área, eu confio nos 4, então eu vou pegar o que sai melhor do gol para jogar essa partida. E não tem mimimi? Não, aqui lá tem troca. O cara, não sei o que, outro entrou, outro saiu. Não, lá troca e acabou. É igual no São Caetano hoje. No São Caetano, o Luiz Carlos Martins, ele é assim. Ele vê o time, ele tem um time dele. Mas só que ele vê o adversário, ele estuda. O Martins é um cara que ele estuda muito o adversário. Ele sabe o que o adversário vai fazer. Ele chega pra gente e ele fala, ó, o jogo vai ser assim, assim, assado. Se a gente consegue jogar do jeito que ele ordenou pra gente fazer dentro do campo, as coisas dão certo. Se a gente não consegue impor aquele ritmo que ele quer, fazer com que ele mandou, a gente tem muita dificuldade, igual esse jogo agora, a gente teve muita dificuldade por causa disso. Ele faz o time jogar de acordo, ele tem um jeito de jogar, mas só que ele também coloca a gente para jogar de acordo com o adversário, igual o time do Santos mesmo, ele falou pra gente, ó, a gente não pode errar a bola, é um time que vem no contra-ataque. Na hora que perder a bola já tem que estar em cima, porque senão os meninos correm mesmo e os meninos têm qualidade. O que acontece? A gente errou muito passe. Aí foi o que complicou pra gente. Aí depois, quando a gente tomou o segundo gol mesmo, a gente deu aquela tipo, pô, a gente não estava esperando isso. A gente esperava até um jogo, queira ou não, a gente jogador, a gente esperava um jogo um pouco mais tranquilo. Quando a gente deparou com os meninos correndo para todo lado, a gente viu que a realidade é outra, completamente diferente. E esse empate pra gente foi muito ruim. Parece até que a gente perdeu o jogo. Depois dentro do vestiário a gente, caramba, a gente empatou o jogo e tal. Contra a Portuguesa agora eu tenho certeza que vai ser diferente, porque ele vai vir. Hoje mesmo a gente já está esperando. A gente já sabe, a gente vai chegar dentro do vestiário hoje, vai ter uma dupla assim enorme, mas a gente sabe que é em prol do grupo, para o grupo melhorar. Eu tenho certeza que contra a Portuguesa agora já vai vir uma coisa completamente diferente. A gente com uma atitude completamente diferente, porque a gente sabe que o campeonato é muito difícil. Ele já passou isso pra gente e a gente ouviu, mas não deu aquele chacoalhão na gente, mas agora esse resultado deu. Aliás, são 2 jogos fora, né? O São Caetano enfrenta a Portuguesa Santista no próximo domingo, em Santos, e depois vai até Taubaté na outra sexta-feira, 2 jogos que o São Caetano irá atuar fora de seus domínios. O torcedor não fique preocupado, porque o retrospecto do São Caetano fora de casa é muito bom. E, como bem disse o Paz, né? Lógico que todos esperam sempre uma vitória, mas é só a primeira rodada. Lembrando, a Copa Paulista funciona, né? Tem esse grupo
do São Caetano, que são 8 equipes, e o São Caetano passam 4 para a segunda fase. Então calma, teve também outros empates. Aliás, vamos colocar aí o jogo da Água Santa e Nacional. Tivemos aí, que é também do grupo da equipe do São Caetano, Água Santa e Nacional, a partida acabou 0-0, jogo que aconteceu no Distrital Inamar. O Água Santa também não conseguiu vencer a equipe do Nacional, Nacional campeão da Série A3 do Campeonato Paulista. Vamos falar agora do jogo do São Caetano. Temos aí as imagens, aliás, agradecendo aí o pessoal da TV Azulão, que envia sempre as imagens aqui para a TV A Grande ABC, uma parceria muito bacana aí, o jogo entre a equipe do Santos Futebol Clube contra a equipe do São Caetano. O primeiro gol aí foi marcado pelo Santos Futebol Clube. O Regis empatou, né? Pegou da entrada da área. O Regis também está iluminado, hein, Paz? Marcou o gol do acesso, o gol do título e marcou o primeiro gol. Aí depois a virada aí da equipe do Santos Futebol Clube. Um castigo, né? O Santos marcando 2-1 e o São Caetano depois, aliás, o São Caetano virou o jogo e no finalzinho o time do Santos acabou marcando. O público ainda pequeno, um frio danado no sábado, né, na Atlético Campanella, mas enfim, como primeira rodada, assim, para tirar a zica, é melhor empatar também do que perder, né, pai? A gente ali dentro de campo ali, a gente que trabalha com isso, a gente sempre quer a vitória, a gente não aceita derrota, a gente não aceita, muitas vezes a gente não aceita nem empate, igual esse empate aí a gente não aceitou, a gente não aceita porque, queira ou não, a gente vem trabalhando para conquistar títulos. E para a gente conquistar títulos a gente tem que estar sempre ganhando, e esse resultado para a gente aí não foi muito legal, ainda está meio que entalado ainda, não digerimos legal não. Anali, São Caetano, que você conhece bem os bastidores, né? A gente falava muito sobre torcida e pedindo, né, para o torcedor comparecer, mostrar, mas já é histórico, né, do torcedor não ir em grande número na Atlético Campanella, e os que vão também ter uma turma do amendoim, que eu sei que o Palmeiras historicamente tem a turma do amendoim, do Filipão, mas eu vou falar, viu? Aliás, meia dúzia lá começaram a provocar o Carlão de forma desnecessária no final do jogo. Olha, eu até mandei uma mensagem pro Carlão, esteve aqui há poucos dias aqui no programa Hora do Esporte. É um cara, além de ser muito competente como jogador de futebol, é uma boa pessoa, é um cara honesto, é um cara que se dedica diariamente. E o torcedor lá xingando o Carlão, por favor, o Carlão acabou de ser eleito o melhor jogador da Série A2 do Campeonato Paulista. O Carlão é um dos responsáveis de ter colocado, lógico, com todo o grupo, mas é um dos grandes responsáveis de ter colocado o São Caetano de volta à elite do futebol de São Paulo. Então não é por causa de uma partida, de uma expulsão injusta por parte do árbitro, aliás, um desastre o árbitro da partida. Eu liguei para alguns colegas da Federação Paulista de Futebol, passando o nome, Rodrigo Bittencourt, se eu não me engano, uma arbitragem desastrosa, invertendo faltas, demorando para marcar, conversando demais, parecia que ele tinha medo dos treinadores, ele ficava conversando com os treinadores. Amigo, você tem cartão amarelo e vermelho, é para você usar. Mesmo que você use de maneira errada, use. Ele ficava conversando com os jogadores do Santos pressionando ele. Enfim, olha, foi uma arbitragem desastrosa do Rodrigo Bittencourt aí nessa primeira rodada. Não foi por causa disso que o São Caetano empatou, não. Tá? O São Caetano empatou por méritos do Santos, por méritos do São Caetano, que ficaram no 2-2. Mas a arbitragem foi péssima. Nali, que você pode falar dessa torcida do São Caetano que historicamente não lota como a gente gostaria, né? Não tem, né? Eles não têm é bem o que você disse mesmo, né? Não existe essa afinidade, e aqueles que gostam, aqueles que vão para cornetar mesmo, né? O que é lamentável, é o que você falou. Esse time é campeão, subiu, agora vai disputar o Paulista, quer dizer, é um grupo forte, é um grupo que está trabalhando já, né? Já vem de um trabalho, então quer dizer, você pegar um jogador numa primeira partida, né? De uma competição que também não é fácil, né? Esse grupo é bem equilibrado, né? A gente pode olhar o Água Santa, o Nacional, não saíram ali do 0-0, né? Porque vai ser, eu acho que dos grupos é o mais equilibrado até, né? Então, fazer uma cobrança muito forte em cima num primeiro jogo, né? Depois de uma sequência e de um tempo parado, é meio injusto, né? É injusto. Eu respeito demais, até porque eu tenho amigos
que são torcedores, né? Tanto dos torcedores comuns, ali que eu brinco com eles ali, que ficam bem próximo à cabine que nós transmitimos pela Rede Nacional de Notícias, mas também das organizadas, são amigos meus que a gente está junto aqui no ABC, na cidade de São Caetano. Só que, poxa, gente, a gente é o mesmo time ou não é? É São Caetano ou não é? Parece que é torcida adversária. Acho que a torcida adversária pegar no pé do Carlão, pegar no pé do Paz, eu acho justo, eu acho que é até legal. Vai lá e pega no pé do adversário. Agora, se pegar no pé do jogador que está ali lutando, que está correndo, que está suando, tomou um cartão vermelho, mas todo mundo viu como foi. Então, assim... Acaba jogando contra, né? Joga contra. Isso aconteceu com o Lincoln no Campeonato Paulista da Série A2 e não foi bom o final da história. São Caetano, por favor, torcedores, queiram colaborar, colaborem. Paz, torcida é para torcer e para ajudar, né? Quando a torcida a favor começa a jogar contra, fica complicado, né? Então, assim, eu não sei muito o que aconteceu ali naquele momento, que eu estava lá do outro lado. Mas assim, com certeza alguma coisa deve ter sido falada pro Carlão, porque o Carlão é um cara muito tranquilo, o Carlão é um cara que fala pouco. É até um dos caras assim que menos fala no grupo, entendeu? Mas eu também não posso julgar muito a torcida também, porque eles sempre estão me apoiando. Entendeu? Pra mim é melhor ficar no meio ali em cima do muro e saber primeiro o que aconteceu para depois até eu opinar, porque eu recebo várias mensagens de incentivo, até quando eu fui mal. Quando aconteceu um erro comigo, lá em Rio Claro, eu tive várias mensagens da torcida me apoiando. Claro que a torcida precisava de mim também para ajudar o São Caetano a subir, como eu precisava deles também para me reerguer. E eles me ajudaram a fazer isso. Então assim, eu não posso julgar, não posso ficar nem de um lado e nem do outro, mas assim, a única certeza que eu tenho é que o Carlão ele não fez nada de errado, porque o Carlão é um cara muito centrado, muito gente boa. E quando a gente fala da torcida, na verdade, não é uma crítica, até porque eu volto a dizer, eu gosto de todos eles, tanto da Gladiadores, da Comando Azul, até brincava, né, com a Anali, do pessoal da Sangue Azul, uma torcida que teve em São Caetano, tradicionalíssima aqui, mas, gente, poxa, é tudo mesmo time. Na verdade não tem lado certo e lado errado, é o São Caetano, tem que apoiar a equipe do São Caetano. E o Carlão, com absoluta certeza, é um cara muito boa praça. Tomara aí que no próximo jogo a torcida vai, e eu não tenho dúvida nenhuma que a torcida vai para Santos para ajudar o time e vai empurrar esse time. Aliás, você falava da partida de Rio Claro, é um exemplo muito claro, porque eu conversei com alguns torcedores no final do jogo, e aí os torcedores, mesmo eles já comentavam isso, né, que assim, na verdade, não sei se na sua visão você vê dessa maneira, mas se houve uma falha, teoricamente, até porque só falha quem está lá, né? Porque quem não está não falha, teria sido naquele primeiro gol que também, aí eu saí em defesa. Uma iluminação péssima, né? No estádio de Rio Claro, eu vou falar uma coisa, hein? Se quiser fazer uma balada boa, olha, a iluminação tá perfeita. E também a gente não pode esquecer que no final do jogo você pegou uma bola que poderia ter custado a classificação, né? Porque se faz a virada ali, eles viriam com uma outra maneira para jogar aqui em São Caetano. Lógico, o São Caetano venceu aqui, mas o sistema de jogo, até porque o São Caetano jogava pelo empate, o sistema de jogo seria diferente do Rio Claro, né? Igual eu falei pro treinador de goleiro meu, eu falei até pro Leal quando me perguntou, falei pro Gilmar. Porque assim, é muito fácil eu chegar e falar assim, não, a iluminação é ruim, isso é ruim, que não sei o que, e não assumir uma responsabilidade de uma falha, do gol. Então, para mim, ficou mais fácil. Claro que acho que outras pessoas no meu lugar ia falar que não, a iluminação é isso ou aquilo. E aí ia virar me disse, pô, a iluminação é isso, aquilo. Eu cheguei no outro dia no treino e falei, depois do jogo eu cheguei dentro do vestiário e falei para todo mundo, falei, gente, calma, dentro de casa a gente não perde. E chegou no treinamento, o Francis chegou, o treinador de goleiro, veio conversar comigo, eu falei assim, Francis, eu não vou falar para os outros o que foi, não vou falar para ninguém, mas só que eu vou falar para você. Eu fui atrapalhado pela iluminação. É uma bola que eu não erro e eu não vou falhar de novo. Se vir 10 chutes desse no jogo, eu vou defender as 10. Mas só que eu não posso ficar saindo aí falando que a iluminação é ruim, que isso é ruim, que aquilo é ruim, porque vai soar como uma desculpa minha de um erro meu. Então é melhor eu assumir. Aí todo mundo já sabe que o Paz falhou e agora ele não pode falhar mais. Foi até uma responsabilidade que eu chamei pra cima de mim e eu sabia comigo. Eu falei pra minha esposa em casa, eu não posso errar esse jogo. Esse é um jogo mais tranquilo que eu tenho que fazer, porque eu não posso... Se eu falhar, o povo vai falar, tá bom, a iluminação lá foi ruim, e aqui foi o quê? Se eu não me engano, você na saída, a gente transmitiu esse jogo,
e a gente estava com um repórter no gramado, Geraldo Neri, e você deu a declaração para ele que Deus tinha guardado o momento, né? Foi. Eu lembro bem dessa declaração que você falou assim, olha, porque o Carlão não, o Hermínio tinha perdido um gol no finalzinho. Não, né? Carlão, né? Foi. No finalzinho perdeu um gol assim, tipo aos 49 do segundo tempo. Aí todo mundo tava lamentando ainda, porque foi o último lance e acabou o jogo. E aí você falou, não, essa bola não era para entrar porque tá guardado algo bem interessante lá. Não, lembro, como se fosse hoje, quando eu tava saindo do campo, né? Eu até fui o último a sair ainda, que ele me fez a pergunta, eu falei para ele que Deus tinha guardado coisas melhores pra gente e a festa nossa seria dentro de casa. Porque não seria justo a gente fazer o resultado lá e trazer já o resultado, chegar aqui no Anacleto e só jogar bola porque a gente ia ser obrigado a entrar dentro de campo. Não. Poderia até acontecer o quê? Deles virar o jogo aqui e acabar subindo. Graças a Deus aconteceu desse jeito. A gente chegou lá, empatou o jogo, teve falha, teve erros. Chegamos dentro de casa, fizemos o resultado e a festa foi linda. Legal, hoje tem Série D do Campeonato Brasileiro. Coloca na tela aí a equipe do São Bernardo, Tigrão do ABC, enfrenta a equipe do Metropolitano. Primeiro jogo, né, agora da segunda fase, a partir das 20 horas no estádio do SESI, em Santa Catarina, Metropolitano e São Bernardo. E aí no dia 8, o jogo da volta, todo mundo lotando o 1º de maio, a partir das 15 horas, para que o São Bernardo possa seguir na Série D do Campeonato Brasileiro. É o intuito aí do São Bernardo, a força para toda a galera do ABC para conseguir o acesso, por que não, à Série C do Campeonato Brasileiro. Aliás, o foco do São Caetano e também da equipe do Água Santa, ambos que lutam aí na Copa Paulista, é conseguir uma vaga para a Série D da temporada 2018. Tá certo? Daqui a pouco eu volto, vamos a um rápido intervalo aqui no programa A Hora do Esporte na TV Grande ABC. Daqui a pouco eu volto com mais do esporte nesta segunda-feira, dia 3 de julho. É rapidinho. A incidência de câncer no Brasil é alta. Este ano serão mais de 500 mil novos casos diagnosticados no país, o que representa uma pessoa por minuto. No mundo todo, os milhões de novos casos descobertos afetam não só o paciente, mas também os familiares. Com um número tão grande de pessoas enfrentando esse problema, é preciso fazer mais investimentos na saúde, principalmente em diagnóstico, prevenção e tratamento. Nos Estados Unidos, o investimento em saúde é de 18% do PIB, o Produto Interno Bruto americano. Valor 10 vezes superior ao investido em saúde no Brasil. Mais da metade, 56% dos recursos para a saúde no Brasil vem do setor privado, contra 44% que vem do SUS. Mas o SUS atende 75% da população. Mas não é só a falta de recursos o que dificulta a vida de quem tem câncer. Há remédios de ponta esperando por aprovação há mais de 2 anos. Há tratamentos adiados por planos de saúde. Há pesquisas clínicas que não são liberadas pela burocracia oficial. Há demora no diagnóstico de muitos casos. Há falha na estrutura. O agendamento de consultas pode demorar mais de 4 meses. Essas pessoas não podem esperar. E é por isso que a ABRALE, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, foi criada para ajudar gratuitamente milhares de pessoas com câncer no sangue que precisam de apoio. Por ano, são 40 mil pacientes atendidos pela associação, que atua em 4 frentes: educação e informação, comitês interdisciplinares que oferecem apoio a profissionais e pacientes, além de campanhas e material educativo, pesquisas, elaboração de publicações e indicadores para o desenvolvimento de tratamentos, apoio, assessoramento jurídico, psicológico e nutricional. Políticas públicas, atuação para incentivar mudanças na legislação que beneficiem os pacientes e que garantam tratamento gratuito e de qualidade a todos os estados. Estamos lado a lado com o Ministério da Saúde, SUS, Conselho Nacional de Saúde, Anvisa, CONEP, CONITEC, ANS, prefeituras, governos estaduais e Poder Judiciário. A luta é muito grande. A ABRALE já salvou a vida de milhares de pacientes em todo o Brasil. Mas precisamos de ajuda para dar continuidade e expandir esse trabalho.
você também pode fazer a diferença na vida dessas pessoas e na melhora da saúde do nosso país. Entre em contato e saiba como. Legal, voltando aqui no programa Hora do Esporte, hoje dia 3 de julho, segunda-feira, começando a semana numa data especial aqui, a TV Grande ABC completando 4 meses de vida. Olha só, tão novinha, hein? E já fazendo um barulho com a galera. Muito obrigado. Graças a quem? Graças a você que está sempre em casa acompanhando a gente através do canal 3 da NET, também pela internet no www.tvgrandeabc.com.br, pelas redes sociais, no Facebook, você que usa as redes sociais aí também para se informar, sempre ligado no facebook.com/, seu canal regional, Facebook da TV Grande ABC. A gente agradece demais a sua participação aqui com a gente e graças a você, sem dúvida nenhuma, que a TV Grande ABC segue crescendo e evoluindo bastante. Estamos aqui hoje com o goleiro da equipe do São Caetano, Paes, goleirão do AD São Caetano, e também com a Anali Cristófani, jornalista que acompanha o dia a dia. Anali, você acompanha você tem, assim, pelo menos informações, procura saber do Municipal de São Caetano? Você sabe que a várzea aqui ferve, né? O povo adora, ou é futsal, ou é futebol de campo, o povo adora esporte nessa cidade, né? Eu não acompanho de perto, não, mas a gente sabe, sempre foi, né? Sempre foi, também é tradicional, né? A várzea de São Caetano sempre foi muito forte, né? E tivemos rodada nesse final de semana, rodadas de semifinais, aí vamos colocar na tela as semifinais dos campeonatos de futebol de campo de São Caetano do Sul. Lembrando que pelo veterano de futsal, a equipe do Texaco foi campeão 1-0 diante do Pavilhão. Nos juniores, Jabaquara 1, Prosperidade Rede Gol 0, Unidos 3, São Cristóvão 0. A final dos juniores será entre Jabaquara e Unidos. Na categoria, na primeira divisão de São Caetano do Sul, Metalúrgico empatou com o Luiz Gama. Metalúrgico tinha a melhor campanha, vai fazer a final, e o São Cristóvão venceu 2-0 a equipe do Unidos. Metalúrgicos e São Cristóvão farão a final da primeira divisão. Na segunda divisão, Flamengo 4, 7 de setembro 1, Em Cima da Hora 1, CSA 0, o Em Cima da Hora junto com o Flamengo subindo a elite do futebol de São Caetano do Sul. Lembrando que a equipe do Em Cima da Hora acabou caindo na última temporada e volta. Ô Paes, você que tem esse contato próximo com a torcida, com a galera e tal, volta e meia tem alguém falando sobre o esporte amador de São Caetano, né? Como a galera é apaixonada, a gente sempre traz aqui, vale a pena destacar, afinal de contas é legal que acompanhe o AD, mas o amor pelos clubes da cidade é muito grande também, né, pai? Você conseguiu já sentir isso no dia a dia? Não, então, eu converso sempre com o Zé Gancho, né? Eu acho que ele tem um time no... Luiz Gama, perdeu a semifinal aí. Ele tem um time no Amador e ele fala, né? Geralmente ele chega lá chega no treino, eu chego e tal, ele sempre tá comentando do time dele, né? Aí ele fala, pô, perdemos, ganhamos. E a felicidade dele com esse time dele, isso aí também, eu já falei até pra ele que eu quero um dia ir lá ver o time dele jogar. Ele fala, meu time é o que tem menos recurso tal, e a gente também consegue chegar, briga ali na frente. Tem vezes que, ano passado, se eu não me engano, eles estavam bem, depois ficou um pouco mal no campeonato, aí... E ele sempre comenta comigo, eu tenho vontade sim de acompanhar um dia e ver os jogos, mas infelizmente não dá para acompanhar, mas a hora que eu tiver uma oportunidade eu vou lá ver o time dele jogar, dar uma força para ele. Legal, inclusive a gente deve estar acompanhando as finais aí, vamos ver se consegue conciliar na agenda, se tiver oportunidade, aí eu vou até convidar você para ficar na nossa cabine, acompanhar com a gente as finais aí, se lógico que não venha atrapalhar, né, o seu dia a dia de treinamento com a equipe do São Caetano, mas parabéns ao presidente Jorginho e toda a direção, todos os funcionários da Liga de Futebol de São Caetano do Sul pelo trabalho que vem fazendo, trabalho muito bacana, 3 sedes nesse final de semana, 3 campos diferentes,
jogos tranquilos, a organização ímpar, parabéns. A gente sabe, né? Há uma dificuldade sempre de colocar o futebol amador do jeito que ele gostaria, mas aos poucos São Caetano do Sul vem fazendo um trabalho muito bacana e a gente só tem que elogiar. Vamos falar agora da segunda divisão do futebol de São Paulo, até porque as equipes do ABC não tiveram um final de semana, vamos dizer assim, dos sonhos, né? Acompanhando aí os resultados da segunda divisão. O Esporte Clube São Bernardo, do nosso amigo Filipinho, que veio aqui ao programa na quinta-feira, acabou perdendo em casa no Baetão na sexta-feira, 2-1 diante do Primavera. O Diadema, meu amigo, teve um dia de Brasil, hein? Parecia, aliás, foi pior que o Brasil, não conseguiu nem marcar perdeu de 7-0 da equipe do Itararé. E o Mauaense representou bem o ABC na segunda divisão e venceu a equipe do Jabaquara pelo placar de 3-1. Lembrando, né, que Esporte Clube São Bernardo e o Mauaense já estão classificados à próxima fase da segunda divisão do futebol de São Paulo, que nada mais é do que a quarta divisão, uma divisão bem complicada, um campeonato bem difícil para ser disputado. Ô Paz, você que atuou, né, em Brasília, Rio de Janeiro, outros estados, sem contar a experiência em Portugal, mas principalmente em outros estados, o interior de São Paulo ele é muito forte, né? Ele é diferente, de repente, pelo interior aí do Brasil afora, onde quando os grandes chegam tem até uma certa facilidade. O interior de São Paulo você tem equipes fortes e, detalhe, equipes com tradição, né? Você encontra aí torcidas que já são quase que centenárias, né? Caso do nosso noroeste de Bauru, Marília, que passa uma fase muito difícil, mas enfim, equipes tradicionais do estado de São Paulo, né? Não, o futebol paulista em geral ele é muito competitivo. A gente tem vezes que vai fazer amistoso contra esses times que estão jogando a segunda divisão e a gente tem dificuldade em ganhar deles, porque, queira ou não, são meninos de qualidade, igual agora. O São Caetano emprestou os meninos para o São Bernardo. São os meninos de muita qualidade mesmo. São os meninos que daqui a um tempo eles vão estar jogando aí no cenário brasileiro e muita gente vai falar, pô, esse menino teve no São Caetano. A base do São Caetano ela é muito forte. O Márcio faz um trabalho muito legal, a diretoria faz um trabalho muito certinho para dar um respaldo para os meninos conseguirem desempenhar um bom futebol. E são meninos de muita qualidade e no interior de São Paulo, se você rodar direitinho, você vai encontrar muito jogador bom. Por isso que é muito difícil jogar em São Paulo, eu falo até para os amigos meus. Não adianta chegar em São Paulo achando que você é o bonzão no Rio de Janeiro, é o bom em Minas, é bom. Chega em São Paulo, iguala tudo, porque em São Paulo a competitividade é muito grande. O próprio Filipinho, que é o artilheiro do Campeonato Paulista da segunda divisão, é jogador da equipe do São Caetano, está lá emprestado, né, e tem feito um trabalho muito bacana no Esporte Clube São Bernardo. Existe até a possibilidade do Filipinho integrar o grupo aí que vai disputar a elite do futebol de São Paulo, dada a bela campanha, né, um jogador que seria ali uma peça importante para o técnico Luiz Carlos Martins na disputa da Série A do Campeonato Paulista. Aliás, o Paz, tivemos a estreia, né, do Léo Jaime, né? Jogou no sábado, ele que não conseguiu atuar na Série A2, né? Ficou machucado um bom tempo e mostrando que está com vontade, pelo menos, de ajudar o São Caetano, né? Não, o Léo é um excelente jogador, o Léo dispensa comentários. O Léo é muito bom atleta, mas infelizmente teve as lesões dele, né? Que não deixou ele desempenhar um bom futebol, não pôde nos ajudar na A2, mas só que o Léo ele tem muita qualidade. O professor Daniel, né, junto com o Dal, o povo da fisioterapia, fez um bom trabalho com ele agora. E agora eu tenho certeza que o Léo Jaime ele não vai se lesionar mais, até porque o Léo Jaime ele vem de uma outra equipe e provavelmente a outra equipe não tem a estrutura que tem no São Caetano. E aí chegou aqui, foi feito, quando começou os trabalhos, ele sentiu algumas lesões, mas agora já está recuperado aí. E o Léo Jaime agora é um reforço aí pra gente e se Deus quiser vai nos ajudar muito. Anali, você que acompanhou, durante quantos anos o AD São Caetano? Eu fiquei 4 anos no São Caetano e depois eu fui para o Santo André. Quando o Santo André foi para Libertadores, aí eu fui para o Santo André. Então você que era a pé fria da Libertadores, só queria filé, né? Você acompanhou, aliás, acompanhamos juntos aquela Libertadores que dói para todo torcedor ainda, né? Aquele título de 2002 que bateu tão na porta.
e depois nos pênaltis no Pacaembu, né? O que você pode falar um pouco daquele momento, Anali? Mas é isso mesmo, né? O futebol, ele não perdoa, né? Na verdade, né? Ele não perdoa. Era tão claro, até a superioridade mesmo do São Caetano, né? Era um título tão... Eu lembro que a gente, no jornal, a gente já tinha todo o material, a gente já tinha tudo pronto para aquele título, e veio de uma maneira horrível, né? É uma maneira horrível. Eu acho que o São Caetano, até por essa sequência que ele está dando agora no trabalho, né? Tem condições de voltar e começar a crescer de novo e voltar a ser o time que ele já foi um dia, né? Eu tenho contato com algumas daquelas pessoas ainda, o Esquerdinha, a gente conversa bastante, até eles estavam esses dias pedindo, né? Eles olhavam assim e falavam, poxa, o São Caetano não faz nenhuma homenagem pra gente, eles estavam meio chorosos com essa falta de, né? Vai ter um evento agora, a partir acho que de agosto, eu conversei até com o Altevir Anhê, que é um dos responsáveis, que vai ter uma Copa Paulista Master, com Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, se eu não me engano, Portuguesa, Ponte Preta, Guarani e São Caetano. E não sei se o Santo André também participa. E o São Caetano teria a base, né? Seria aí aquela equipe de 2000 até 2005. Eu acho legal, até a aproximação, né? Pela história do clube, seria legal que tivesse que esses ex-jogadores aí tivesse uma aproximação até com esse time, com por tudo esse que representaram, elenco, por tudo, né? Por tudo que representaram. Falando em passado e em futuro, vamos falar da base do São Caetano e de todas as equipes do ABC. Rodada do Campeonato Paulista Sub-15, Sub-17 e também Sub-20 neste final de semana, envolvendo as equipes do ABC. No Sub-15, o Rinaldo, o treinador Rinaldo do Sub-15 está com moral prestigiadíssimo pelo seu diretor Rafael Ebert, pela Mônica, pelo Nairo, por toda a comissão técnica lá do AD São Caetano, depois da vitória 6-1 diante do Jabaquara. Parabéns aí ao azulão do ABC, que tem que vencer a última rodada para tentar se classificar à próxima fase. Água Santa 1, Diadema também 1, Mauaense 0, Santos 0 e o São Bernardo, que venceu a equipe da Portuguesa Santista pelo placar de 1-0. No Sub-17 do Marquinhos Pitbull, venceu também 1-0, mais discreto, mas são 3 pontos do mesmo jeito, vale. O grande Marquinhos Pitbull, que depois esteve lá no estádio Anacleto Campanella acompanhando aí a partida diante do Santos Futebol Clube após a vitória 1-0 diante do Jabaquara. O Água Santa empatou com a equipe do Diadema, o Santos venceu o Mauaense pelo placar de 2-0 e o São Bernardo foi derrotado pela Portuguesa Santista pelo placar de 3-0. E o Sub-20 do técnico Márcio Grigio também venceu e venceu bem fora de casa, 3-2 diante do Taboão da Serra. O Nacional empatou com a equipe do Santo André, o Água Santa venceu o Santos por 2-1 e o São Bernardo venceu a equipe do São Bento pelo placar de 4-1. Os resultados deste final de semana do Campeonato Paulista nas categorias Sub-15, Sub-17, Sub-20. Sub-15 com o professor Rinaldo, Sub-17 com o Marquinhos Pitbull e o Sub-20 com o Márcio Grigio. É isso que você falava, né, pai? Destacava esse trabalho de base, né, que tem a coordenação total da Mônica, que é a diretora da base do São Caetano do Sul, vem fazendo um trabalho muito sério. Prova foi a conquista de trazer o São Caetano para ser novamente parte da Copa São Paulo de Juniores, enfim, tudo aquilo que aconteceu aos poucos vai mostrando essa força com três categorias fortes, né, rapaz? Não, com certeza, ela vem fazendo um excelente trabalho, né? E eu procuro sempre estar acompanhando também a base, como que eles estão. Ontem eu conheci até o treinador do Sub-15, né? Conheço o Marquinhos Pitbull, sempre estou conversando com ele, conheço o Márcio, conheço o Carlão da base. Ali eu conheço todo mundo. Então, assim, eles vêm fazendo um bom trabalho, cara. E esse trabalho aí vai ter bons frutos aí no futuro. O São Caetano vai voltar a ser o time forte que sempre foi, porque ela vem fazendo esse trabalho com a base, ela vem dando estrutura para os meninos trabalhar, né? Isso é muito importante, coisa que tem time aí, time grande, que não dá essa estrutura que eles estão dando. Então, eu tenho certeza que eles vão conseguir fazer um bom trabalho aí. Não vou dizer que agora, para já, vai ter um título nacional aí, mas eu tenho certeza que ao longo prazo esses meninos vão conseguir trazer esse título para São Caetano. É um projeto, né? Só levar seriedade no projeto. E se esse time aí jogar o que o Márcio Grigio jogava, tava bom, né? Não, o Márcio ele tem uma coisa muito legal,
a gente vai fazer sempre amistoso contra a base. O time dele, mesmo sendo um time com menos corpo, mas só que ele faz os meninos sempre jogar, sempre se aproximar. Os meninos mal perdem a bola e já estão em cima para roubar. O time do Márcio é um time que ele fica muito com a bola no pé. E isso para uma equipe, isso é muito importante. Eu até acho legal também, porque o Martins ele vai ver o sub-20, o sub-17, o sub-15, aonde tem jogo ele está indo ver, ele está indo acompanhar os meninos. Então, esses meninos sabem que eles vão jogar. Se ele estiver bem, ele vai puxar, como ele puxa, ele traz para treinar, para ele ver de perto. Então esses meninos eles têm que aproveitar a oportunidade, porque são poucos clubes que dão essa oportunidade para o atleta. É verdade, sem dúvida nenhuma, e esse trabalho que a Mônica vem fazendo é de estrutura, não é a craques, não, é estrutura. E aí você vai criando os craques pouco a pouco, né? Você vê os jogadores viajam, tem total estrutura, ônibus, um ônibus com, sabe, uma condição bacana, isso faz diferença, sabe? Isso vai para campo. Isso com certeza acaba, não talvez num curto prazo, mas num médio prazo, né, Anari? Você ter alimentação, você ter orientação médica, você ter orientação de nutricionistas, você ter uma preparação física boa, isso ganha jogo, né? Ganha, e eu acho que até para esses meninos também é uma estrutura até de cidadão, né? Você ultrapassa o futebol, né? Mas eu acho interessante que o pai falou do Martins, dele ir acompanhar. A gente sabe que muito menino sai muito cedo hoje do Brasil, né? O dinheiro, claro que chama atenção, sai muito cedo, e é legal as equipes irem buscar na base, né? É legal porque você não consegue, até na Série A, você não consegue muita movimentação, muita transação de jogadores, porque não tem nem buscar isso na base, é muito interessante. O que eu sou testemunha é que é uma troca muito grande, assim, do sub-15, sub-17, sub-20, com o Luiz Carlos, eles se falam muito, né? Então, lógico, cada um dentro do seu espaço, cada um dentro da sua responsabilidade, mas há essa preocupação de dialogar e de aproximar, não ser aquela escada tão distante, sabe? O degrau é pequeno, sabe? O degrau é ao contato, ao espelho, né? Então isso é um ponto muito positivo e é por consequência aí da gestão que o Nairo vem fazendo, também com a Mônica, o Carlão, com todos os envolvidos aí na base e também no principal, com o Leal ali sempre ao lado dos atletas, sempre orientando. Uma coisa também que eu achei que é muito legal é porque na A2 a gente ia jogar em Rio Claro. Pô, são poucos times que faz isso. Pô, saía daqui de São Caetano, a gente foi jogar em Rio Claro, ou outras partidas até longe. Pô, saía a Mônica, saía eu esqueço o nome dele, que trabalha junto com a Mônica, que eu acho que é supervisor, o gerente, não sei, o Carlão. Saía todo mundo da base, eles entravam dentro de uma van e ia até o jogo torcer pra gente, depois ele pegava a van de novo e voltava e trabalhava no outro dia. Eu sempre acabava o jogo, aí eu saía, tomava banho, quando chegava lá fora, deparava com eles, aí ia lá, cumprimentava um por um, tudo. E aquilo ali ficava na minha mente, eu ficava, eles saíram, eles não tinham obrigação nenhuma de vir aqui ver o jogo, mas olha só a preocupação deles em ir apoiar e incentivar a gente, igual na hora ruim eles estavam lá, na hora boa eles estavam também. Então é uma coisa que vai levar até a meninada a perceber o quê? Pô, eles fazem por nós e eles fazem pelo profissional. Porque, queira ou não, indiretamente eles estão nos ajudando também. Eu acho que não é só o apoiar, né? É uma troca. Eles também assistindo o jogo de vocês, pode trazer para essa base uma experiência que a base, né? Sim, eu acho até que a gente mesmo, os atletas profissionais, igual, do mesmo jeito que eles estão indo lá ver a gente jogar, a gente também tem a obrigação de ir lá ver os meninos jogar também. Até para dar um apoio, igual eu sempre pergunto pro Marquinhos Pitbull, e aí, como é que tá o goleiro? Os meninos, eles, não sei se vocês sabem, os meninos, o tratamento deles quando eles se lesionam é junto da gente. A fisioterapia lá é tudo uma só. Então sempre, quando eu olho e vejo um goleiro lá dentro, eu vou lá, e aí, como é que você tá, rapaz? O que aconteceu? E aí serve de espelho, né? Pro menino é grandioso isso. O Marquinhos Pitbull mesmo chega para mim várias vezes, e aí, paz? Pô, o goleirão lá precisa de uma luva, precisa disso. A gente sempre tenta ajudar, porque amanhã são esses meninos que vão estar no meu lugar. E amanhã eu posso estar fazendo o trabalho do Marquinhos Pitbull, indo até ele. E ele vai me ajudar também. Então a gente ali tem que um ajudar o outro. Felizmente a gente não tem o poder de ajudar todo mundo, mas só que eu tento ajudar da melhor maneira possível. Muitas vezes não é com uma luva. Às vezes é com a palavra, né? É com a palavra, é chegar ali, tem vezes que, pô, o menino machucou o tornozelo, pô, cheguei lá, calma, não é nada, tal. Até falei pra ele, olha só, goleiro, muitos não usam atadura, mas começa a usar. Porque você pode torcer o tornozelo,
Se você torcer, beleza, mas você pode quebrar numa queda. Então, começa a usar a atadura, se protege, pô. Até para você não ter uma lesão, porque goleiro quando tem lesão, aí já... Ô pai, fala uma difícil. coisa, uma pergunta que eu fiz para alguns personagens do título da Série A2, eu quero aproveitar a oportunidade de você estar aqui com a gente. Já foi o título, mas por ter sido tão emblemático nessa conquista, depois de tanto tempo, São Caetano voltar a figurar na elite do futebol de São Paulo. Mas aquela partida contra o Juventus, acho que não foi o grande, vamos dizer assim, o ponto crucial de uma derrota em casa, onde ninguém esperava, para poder dar a arrancada do título. Você viu também dessa maneira, que foi aquele puxão de orelha para o time falar, opa, agora vamos lá conquistar? Pô, aquele jogo eu tava na arquibancada, não tinha sido nem convocado pro jogo, porque o jogo tava, eu tava na reserva e tava revezando eu e o Thiago. Eu tava na arquibancada, depois eu fui dentro do vestiário e os atletas lá conversando e tal, e saímos. E depois daí parece que a gente começou a ver que a gente não era um time imbatível, não. Que do outro lado também, como o Martins sempre passa, lá do outro lado tem um time que treina, um time que faz de tudo, um time que concentra, um time que vai querer buscar a vitória, e a gente, querendo ou não, a gente já estava assim, pô, a gente vai classificar e a gente vai lutar para subir. E na hora que a gente perdeu dentro de casa, porque o São Caetano via muito tempo que não perdia dentro de casa. Perdeu dentro de casa, a gente viu que a gente não podia mais agir daquele jeito. A gente tinha que ser completamente diferente, buscar o resultado do início ao fim e não podia ficar só tocando a bola. E o Martins foi e conseguiu mostrar pra gente que a gente não era um time imbatível. E ali deslanchou de um jeito que eu falei, eu falava pro jogador, a gente vai subir, não tem como. Sem dúvida nenhuma, e foi um resultado muito marcante, aquela derrota de 2-0 diante do Juventus. O Juventus estava na zona do rebaixamento, e o São Caetano desde então depois foi lá, venceu o Santa Bárbara e saiu atropelando todo mundo. Nesse final de semana a gente teve um evento muito bacana no Taekwondo de São Caetano do Sul. Queria parabenizar todos os responsáveis, né? O Marcelo Todaro, que é o coordenador de esportes aqui de São Caetano do Sul no que diz respeito ao Taekwondo. Foi uma troca de faixa que ocorreu, parabéns aí, muitas crianças, um evento bem legal, ver a força desse esporte que está crescendo cada vez mais, e a gente apoia e muito aqui em São Caetano do Sul. Fica ali na rua Oswaldo Cruz, número 2100, onde as crianças, onde era a antiga Secretaria de Esportes, onde tem o centro de treinamento, onde nada mais nada menos saiu o medalhista olímpico Maicon Andrade, né? Ele que treina nesse mesmo espaço, aliás, ontem estava lá ao lado das crianças aí, nesse momento de troca de faixa. Parabéns a todos os envolvidos aí, o Guimarães, que é da associação de pais aí, que ajudam a tocar esse esporte ao lado da Secretaria de Esportes, desse trabalho bem feito pelo Marcelo Todaro, tá certo? Parabéns a todos, e em breve queremos aí o pessoal do Taekwondo também participando aqui do programa e falando um pouco mais sobre essa modalidade, que é premiadíssima, afinal de contas, trouxe uma medalha olímpica para o Brasil e, lógico, São Caetano se orgulha muito disso. Anali, obrigado pela sua participação, a gente chegando no final aqui do programa Hora do Esporte, espero que você volte em outras oportunidades, quero vê-la no Anacleto Campanella, faz falta lá você de vez em quando assistindo o AD São Caetano, desejar sucesso para você e mandar um abraço para toda a galera. Obrigada a você pelo convite, eu que agradeço, foi muito legal estar aqui e desejo sorte para o pai, para São Caetano. A gente tem, né, um carinho especial, tá na veia, né? Claro, a gente tem um carinho especial e vamos ver se a gente se encontra por lá. Legal, grande Anali Cristófori, jornalista, e está aqui hoje fazendo parte do programa A Hora do Esporte. Paz, sucesso para você, sabe que a torcida de São Caetano gosta muito de você, tem aqui até um mascotinho que falou, ô, é o Paz, eu vou lá hoje na TV só para ver, porque sabe que você é um grande ídolo dessa criançada, não só dos pequenos goleiros, né, mas dessa criançada de São Caetano. E eu falo sempre, ser espelho é muito bom, lógico, é uma responsabilidade grande, mas eu tenho certeza que isso te motiva no dia a dia, e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, eu que agradeço a essas crianças por se espelhar em mim. E até em casa mesmo eu tenho um que se espelha muito, que é até goleiro também. Eu tive que ir lá no domingo ver ele jogar, escolhendo o Marquinhos. Eu fico muito grato com tudo que vem acontecendo na minha vida e agradeço muito a Deus e muito obrigado pela oportunidade. Domingão, Português Santista, lá no Urico Mursa.
Isso, vamos trabalhar bastante essa semana aí, ver o que o Martins vai passar pra gente e fazer da melhor maneira possível. Legal, deixa um abraço pro Martins, um abraço para todos do grupo lá, um abraço especial pro Carlão, para ele esfriar a cabeça, não ligar para essas coisas, porque com certeza ele arrebenta, não joga contra a Portuguesa Santista, mas quem sabe já volta contra o Taubaté arrebentando, né? Ainda bem que o Luiz Carlos tem um elenco muito legal, aliás, parabéns à diretoria que manteve o elenco campeão da Série A2 do Campeonato Paulista, 4 jogadores saíram, mas eram 4 que não estavam atuando ali na sua titularidade, evidentemente farão falta, mas outras peças foram trazidas, então parabéns aí, mas a base, a espinha dorsal foi mantida, isso é muito importante, tá certo? Eu volto às 17 horas com meu amigo Marcos Savoy, trazendo um pouco mais do esporte, volto às 19 horas e 30 minutos com Amanda Sinac, com Leandro Amaral, no grande ABC Notícias, com mais informações do esporte, tá certo? Grande abraço para vocês, amanhã tem muito mais A Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC, canal 3 da NET, em São Caetano do Sul e em toda a região. Grande abraço e até amanhã.